sobre estresse de minorias e sintomas depressivos em lésbicas, gays e bissexuais. E o orientador é o Dr. Lucas Primo Alves. Então, deixa eu só fazer a apresentação aqui. Vamos lá. Tá vendo, Lucas? Igor, Bom dia a todos, então. Para quem não conhece, sou o Lucas, sou residente do terceiro ano de psiquiatria e esse é o meu trabalho de conclusão de residência, foi orientado pelo Dr. Lucas Primo. Então, esse vai ser o roteiro da apresentação. Com relação, então, à introdução do trabalho, a gente sabe que a depressão é um dos transtornos psiquiátricos mais frequentes, né, e que apresenta um alto burden disease, ali estimativas da Organização Mundial de Saúde, de que em 2030 vai ser o transtorno com maior quantidade de perda de anos de vida ajustados para incapacidade. Além de ele ser tão prevalente e ter esse alto burden disease, a gente sabe que é um transtorno com muitas causas, ele é multicausal, possuindo fatores internalizantes, externalizantes e as adversidades, como fossem fatores que influenciassem no surgimento desse transtorno. De internalizantes, a gente pode destacar a genética, fatores da personalidade do indivíduo, a própria história prévia de depressão ou de ansiedade. Com relação a fatores externalizantes, o uso de substâncias psicoativas e os transtornos de conduta, e as adversidades, como trauma na infância, eventos estressores recentes, problemas familiares, baixo suporte social. Dentro das adversidades, a gente pode entender o contexto de populações vulneráveis, né, que seria o caso da população de lésbicas, gays e bissexuais. Nesse sentido, então, a gente já sabe, estudando a literatura, de que essa população apresenta piores desfechos em saúde, tanto em saúde mental quanto em saúde física, com maiores índices de depressão, ansiedade, tentativas de suicídio, quando a gente compara com a população em geral. Também a gente percebe pior taxas de uso de substâncias e saúde física, como neoplasias, aumento de risco cardiovascular e de problemas agudos. Se a gente for olhar por um viés histórico, como se pensou a saúde da população LGBT, inicialmente como se fosse um transtorno, né, na época o homossexualismo, e que os sintomas em volta, como sintomas depressivos e ansiosos, sendo sintomas dessa patologia, desse transtorno. Tratando o homossexualismo, melhoraria esses sintomas, né? E aí que vem aquelas terapias de regressão e de reversão sexual. Num segundo momento, se entendeu como se fossem comorbidades psiquiátricas. A patologia, o transtorno, o homossexualismo, e o outro seria o transtorno depressivo, transtorno ansioso, um acabando influenciando no desenvolvimento do outro. Em outro momento, com a pandemia de HIV e AIDS, se deu uma maior voga para os transtornos psiquiátricos secundários à SIDA, obviamente naquela época, né, do surgimento com maior ênfase em gays. E mais posteriormente, com o crescimento da epidemiologia e da medicina de família e comunidade, através dos estudos de determinantes sociais do processo de saúde e doença, se desenvolveu, então, essa teoria que é o estresse de minoria sobre minorias sociais. Uma forma de tentar explicar, né, os piores desfechos em saúde. Então, essa teoria de 2003, pelo epidemiologista Ilan Meyer, é um modelo de análise do estresse sobre minorias sociais, não apenas LGBTs, mas também étnicas, raciais e de gênero, e ela tem em vista o processo de estigmatização. Aqui, brevemente, como funciona essa teoria, né? Nós passamos todo mundo por circunstâncias ambientais que vão gerar estressores gerais. Isso todo mundo acaba passando. Como, por exemplo, perder o ônibus, perder o horário, perder um ente querido, troca de emprego, mudança, são estressores gerais, que podem vir a causar consequências para a nossa saúde ou não, dependendo dos recursos de enfrentamento que cada um possui. Algum grupo de pessoas recebe o status de minoria através do processo de estigmatização. É rotulado, é segregado, sofre preconceito, discriminação e recebe esse status de minoria. Por ter esse status de minoria, ele vai sofrer dois tipos de estressores a mais que o estressor geral, que seriam as experiências de estigma, né, ali destacado em vermelho, e embaixo o estigma internalizado ou homonegatividade e a ocultação da identidade. As experiências de estigma são as próprias vivências de violência, homofobia, bifobia, discriminação, privação de direitos, agressões.
Os proximais são do próprio indivíduo, a homonegatividade, ou estigma internalizado, que seria a crença própria do indivíduo de que ele é inferior aos outros, ou que a sua orientação sexual é errada. E a ocultação da identidade é um estado hipervigil de que a qualquer momento a sua orientação pode ser levada em voga, pode ser discutida, e ele tenta a todo momento esconder isso. Ambos esses dois estressores, os distais e os proximais, estariam se somando ou potencializando os estressores gerais de toda a população para o desenvolvimento de piores consequências em saúde. Então, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a associação entre essa teoria do estresse de minoria com a presença de sintomas ansiosos e depressivos na população LGBT. Foi um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Nós realizamos, então, coleta online de dados pelo Google Forms. A amostragem foi por bola de neve, divulgada em meios virtuais. Como critérios de inclusão, então, ser adulto, cis ou transgênero, maior de 18 anos. E de exclusão, nacionalidade não brasileira. A gente avaliou, então, pelo software SPSS. A gente acabou coletando, então, dados sociodemográficos e relacionados à saúde mental, como sexo, identidade de gênero, orientação sexual, a idade, cor da pele, estado civil, escolaridade e renda média, prática de atividade física, acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, bem como uso de medicações e uso de substâncias psicoativas. Também coletamos dados referentes a sintomas depressivos pela PHQ-9, sintomas ansiosos com HAD e o protocolo de avaliação de estresse de minoria, que é um protocolo que ele acabou sendo traduzido para a versão brasileira no ano passado e ele pretende quantificar o estresse de minoria de cada indivíduo. Então, inicialmente, a gente comparou as duas populações do nosso estudo, a população heterossexual com LGB e as variáveis que a gente acabou coletando. Num segundo momento, a gente viu a associação entre os sintomas depressivos e ansiosos na população LGB, comparado, tirando os confundidores. Né? E no terceiro momento, qual que seria o impacto do estresse de minoria nesses sintomas ansiosos e depressivos. A gente acabou vendo, então, a diferença entre as variáveis contínuas entre os grupos utilizando o teste de Student, análise de variância pelo B-Tucker. Para analisar as variáveis categóricas, a gente usou o teste Q quadrado. Todas as variáveis com um P menor que 0,2 foram consideradas como potenciais confundidoras e foram para análise multivariável. Quando a gente viu ali a associação entre orientação sexual e sintomas depressivos e ansiosos, foi através de regressão linear múltipla para controlar os confundidores. A correlação, então, entre os domínios das escalas de estresse de minoria, que seria uma negatividade internalizada, encobrimento da sexualidade e experiências de estigma, correlação com sintomas depressivos e ansiosos, a gente realizou a correlação de Spearman, e se teve algum dado com significância estatística, a gente viu ali controlado por confundidores com regressão linear múltipla. A gente considerou como significativo um P menor que 0,05. Então, de resultados do nosso trabalho, a gente tinha colocado inicialmente um N de 200 participantes, a gente ficou surpreso assim, com o tamanho da nossa amostra, foi de 306 participantes. Algo que também nos espantou assim, positivamente foi o número de heterossexuais. A gente estava com receio de que não teria tanto engajamento de heterossexuais pelo título da pesquisa, a forma como a gente fez a coleta de dados por bola de neve. A gente achou que poderia ter menos engajamento de heterossexuais e a amostra foi um pouco mais equânime do que a gente imaginava. Um pouquinho das características, então, da nossa amostra. A gente pode perceber ali que a idade foi maior, ali, levemente maior, né, no grupo de heterossexuais, bem como a presença de mulheres, né, foi de 79% no grupo de heterossexuais, com 51% de LGBs. A escolaridade também é algo que foi maior na população de heterossexuais. O maior grupo, né, foi de 41% para pós-graduados. E em LGBs, a maior percentagem foi de ensino superior completo, de 37%. Não houve diferença estatística relacionada aos grupos em relação à cor, etnia, renda mensal e atividade física, eles de atividade física. Com relação aos desfechos em saúde, a gente percebe piores índices gerais nos dados pesquisados, seja no PHQ-9, seja na GAD, seja no uso de álcool, de vaping, tabaco ou substâncias ilícitas. Todos os desfechos piores na população LGB comparado com o nosso grupo de heterossexuais. Nesse segundo momento, então, a gente olhou com mais atenção para a PHQ-9 e na tabela seguinte para a GAD, na população LGB, controlada para confundidores.
Aqui a gente percebe que a orientação sexual LGB, em comparação com a heterossexual, aumentaria em 2 pontos a pH-9 dos pacientes com significância estatística. Isso controlado pelos demais confundidores. Com relação à GAD, a mesma situação. A gente tem uma significância estatística de que a orientação LGB aumentaria em 2 pontos a GAD com relação à população não LGB. Quando a gente aumenta essa lupa da nossa investigação e tenta olhar o estresse de minoria e os sintomas ansiosos depressivos na população LGB, a gente acaba observando que as experiências de estigma, né, foram maiores do que as outras subtabelas do estresse de minoria, como a homonegatividade e o encobrimento da sexualidade. O que a gente conseguiu correlacionar com significância estatística foram as experiências de estigma, que seria a homofobia, a bifobia, as experiências, a violência e a discriminação externa ao indivíduo. Aqui, com relação à população anterior de homossexuais, essa de bissexuais, também com significância estatística, mas para GAD, né, para sintomas ansiosos, não possuindo significância estatística para o aumento da pH-9. Nesse momento, então, a gente acabou colocando, analisando essa diferença, tirando os confundidores, né, fazendo uma análise desse perfil sem os confundidores, e a gente percebe que um aumento de 1 ponto na escala de estresse de minoria não, de experiências de estigma, aumentaria 0,1 a pH-9 dos pacientes homossexuais. E ali tem os outros dados. A gente percebeu, então aqui está trocado, foi errado o slide, de que a pH-9, a GAD, né, tem significância estatística, mas a pH-9 acabou cruzando o 0, então não tem significância estatística para bissexuais. Então, a gente percebeu, como demonstra a literatura, de que orientações sexuais LGBs acabam possuindo piores desfechos em saúde mental. Nesse estudo, os sintomas ansiosos e depressivos. Inclusive, tem uma corte que foi realizada recentemente, em 2021. Uma das cidades dessa corte foi Porto Alegre, que demonstrou ali um odds ratio de 3,38 para qualquer transtorno ansioso e 2,18 para qualquer transtorno depressivo. O tipo de estresse de minoria que a gente conseguiu associar, né, com sintomas ansiosos depressivos foram as experiências de estigma. Essa escala, em específico, experiências de estigma, ela leva em consideração, então, os atos de preconceito e discriminação, violência física, sexual, moral ou verbal, bem como as políticas discriminatórias e as microagressões. Essa aqui, então, é essa subescala, né, que nessa etapa os pacientes acabavam respondendo o número de vezes em que essas situações ocorreram por perceberem que eles eram LGBs. Roubo, agressão física ou sexual, ameaça com violência, verbalmente insultado, se alguém já lhe jogou algum objeto, demitido ou lhe foi negado um emprego ou promoção, impedido de mudar para uma casa ou apartamento por um proprietário ou corretor de imóveis, ou se a sua residência já foi invadida, vandalizada ou propositalmente danificada por perceberem que ele era LGBT. E a gente não encontramos, então, né, uma significância estatística entre os estressores proximais, que seria a homonegatividade, e a ocultação da identidade com sintomas ansiosos e depressivos. Porque a gente acaba lendo como se fosse que os fatores cognitivos do paciente não influenciaram, né, nesses desfechos, mas sim a violência externa que ele sofreu. De considerações finais, então, a limitação do nosso estudo é a amostragem que foi unicamente por internet, por bola de neve. Então, teve uma importante divulgação em meios de ativismo, que são pessoas que são identificadas com a cultura LGBT e que, por isso, pode ser associado a um fator de proteção contra desfechos em saúde mental. E a gente acaba sugerindo, então, que mais estudos envolvendo estresse de minoria e sintomas ansiosos sejam realizados, mas com uma população que tenha baixo engajamento e baixa identificação com essa população. E também, pelos dados que nós encontramos, a enfatizar novamente o combate nas mais diversas esferas sociais à homofobia e à bifobia. Gostaria de agradecer ao meu orientador por ter me organizado nessa bagunça toda conceitual e aos meus colegas também. Obrigado. Muito bem, então, parabéns, Lucas. Nós vamos, então, abrir agora para as discussões, enquanto eu tento abrir o computador aqui.
Não, tá aqui, ó. Não posso levar aí. É. Lucas. É que ele é esquisito. É a barra, ele vai pro lado. Não, se abriu. Pronto, tá aqui. Não, mas estamos aí. Estamos aqui. Muito bem. Então, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Ana. Chata, né? Mas é o que há, é o alfabeto, eu estou acostumada. Primeiro, eu quero te parabenizar, certo? Acho que é bem importante para esses temas. Coragem, assim como o silêncio lá dos terapeutas. E eu queria te perguntar uma pergunta importante aqui, melhor assim, primeiro assim, como é que é mesmo essa amostragem Bola de Neve, certo? E eu acho que sempre quando a gente vê estudos que são por internet, né, a gente sempre fica preocupado com o viés de seleção, né, e quem é que vai responder, né? Okay? Então, eu queria primeiro te perguntar o quanto tu acha que essa amostragem Bola de Neve, tu me explica exatamente como é que é, se não vão entender melhor. Segundo, o quanto isso pode ter influenciado os seus resultados, você já discutiu um pouco. Qual é que seria uma estratégia que tu pensa para fazer diferente isso, né? E eu não entendi, aquela escala de estigma, ela só foi respondida aí pela comunidade LGBT? Tá. E aí eu pergunto, e essas pessoas que já vieram, que responderam o questionário, eu já não poderia pressupor mesmo que aqueles outros dois componentes, que são mais internalizantes, são mais deles, já fossem mais resolvidos e que, de fato, o que incomoda eles é o preconceito e não a sua aceitação. Assim, então, eu queria que tu falasse sobre isso. Claro. Parabéns aí pela apresentação. A amostragem de Bola de Neve, então, é... Uns anos atrás, eu fiz uma revisão sobre esse mesmo assunto, né? E o que eu encontrei era que a única forma efetiva de conseguir a amostra era pela internet, né? Porque as outras todas se conseguia muito menos pessoas e com muito mais viés de... Então, mudou isso, não sei se chegou a revisar essa forma de buscar, e daí explica para a galera que é bom, né? E feliz aniversário, né? Obrigado. Feliz aniversário. Obrigado. Então, a amostragem por Bola de Neve é uma amostragem que a gente acaba mandando o link do nosso trabalho, divulgando através das nossas plataformas e solicitando que os nossos amigos passem adiante e assim sucessivamente. Então, acaba que a amostragem ela é feita prioritariamente, ou em grande maioria, por pares, né, e acaba sendo dentro desses ambientes. Acaba sim tendo um viés de seleção, porque as pessoas que vão conseguir responder são aquelas que tiveram acesso à minha pesquisa. Então, são pessoas mais próximas de mim, ou próximas dos meus amigos, e assim sucessivamente. Também tem esse viés que a gente viu que em heterossexuais foi maior de pós-graduados, então acaba sim tendo esse viés de que a gente acabou divulgando mais nesse meio acadêmico, então por isso que teve essa seleção das amostras, né? Uma outra forma de seleção acaba sendo muito difícil, porque se é uma população LGBT que tem piores desfechos de estressores proximais, como ocultação de identidade ou homonegatividade, são pessoas que nem vão querer responder ao questionamento, porque não vão querer receber, não vão querer ser identificados com essa população, então esses dados vão ser subestimados. Tem isso que a doutora estava falando. E a questão do engajamento, sim, porque outra coisa que se estuda, não foi colocado na apresentação, mas outros estudos acabam apontando, é que a identificação com a população, com a cultura LGBT é um fator de proteção para desfechos em saúde. Então, essas pessoas que acabaram respondendo são pessoas que são do meio LGBT, são pessoas que participam da cultura LGBT, em sua grande maioria, então tem um maior engajamento, então eles acabam tendo melhor proteção em saúde. Por isso que deve ter sido diminuída a homonegatividade e a ocultação da identidade deles. Eu acho que eu deveria tornar isso alguma ideia, para a gente acessar, pesquisar com uma amostra maior, enfim, não sei. Não sei, o que me vem pela cabeça também é a gente usar a pesquisa ao contrário, não procurar a população LGBT e ver os desfechos de saúde mental, mas ver no ambulatório de desfechos mental, no ambulatório de depressão e de ansiedade, por exemplo, e nele filtrar quem que são LGBs e então fazer essa pesquisa pelo contrário. Mas daí também está pegando o viés de quem tem algum problema de saúde mental, né? Talvez o ideal seria uma pesquisa populacional, universidade, enfim.
desafio de amostragem. Tu conseguia, né, achar essa coisa? Sim, Ainda mais agora no censo brasileiro, que isso não consta, não. Não consta? Orientação sexual. Mas não é tão... Essa questão da participação em mídias sociais, que também tem um custo envolvido, às vezes. Eu sei, mas o Ariel também levantou a mão aqui. Mas eu acho que o Pedro levantou primeiro. Vai lá, Pedro. O trabalho é muito legal. Eu acho que tu tá muito do que a psiquiatria vai ser nos próximos 10, 15 anos com esse tema, que é determinantes sociais de saúde. Eu acho que não tem como a gente escapar dessas coisas, e acho que tu fazendo uma revisão de falhas anteriores da história da psiquiatria, né, que a gente tem muita dificuldade de conciliar, e trazendo isso para frente, assim. Eu teria uma sugestão, talvez não seja a sugestão mais popular do mundo, mas que tu continue com isso, assim, com esse tema de estudo posteriormente, pensando assim, não sei se tu conhece o Arthur Caille, que ele é psiquiatra da infância e adolescência, mas o Arthur, ele coordenou e liderou um artigo em 2015, 2016, sobre o 13 Reasons Why, e essa coisa não tem nada a ver exatamente com o teu tema, mas a estratégia de busca dele, que foi por patrocínio e promoção do estudo dele por meio de mídias sociais divulgadas mesmo. Ele pagava uma taxa muito baixa, assim, foi um estudo relativamente barato, e ele teve, assim, 200 mil respondentes no Brasil, uma coisa absurda, assim. E eu acho que o tema se presta muito para a anonimidade que a internet oferece, né? Porque talvez no nosso ambulatório tu teria uma vantagem, né, de tu filtrar um pouco melhor as pessoas e tu conseguir fazer uma entrevista mais detalhada, mas a anonimidade talvez seja um fator de proteção para que essas pessoas consigam reportar com mais detalhes esses sintomas e falar sobre experiências próprias do seu estilo de vida, etc. Mas, enfim, só uma sugestão e parabéns. Tomara que tu continue com isso. Se precisar de ajuda, me avisa. Muito bem. Ariel? Eu quero parabenizar pelo trabalho, né? Também pela tua coragem. Acho que esse tipo de trabalho é importante. Né? Acho que o que pode, às vezes, parecer pelo título uma certa obviedade, né? Eu acho que é sempre importante estar apresentando, estar mostrando esses dados. Trabalho de minorias, e são minorias, não são menores, né? Ainda mais no contexto atual que a gente vive, não só a nível do Brasil, mas mundial, assim, político, social. Acho que esse tipo de trabalho é sempre muito bem-vindo, e que a gente possa dialogar e fazer as pessoas escutarem sobre isso. Uma coisa que também trouxeste, né, que talvez o viver em comunidade, pelo grupo de iguais, isso também seja um fator de saúde de uma determinada minoria. Eu acho que isso é importante. Eu acho que as comunidades, elas são importantes, das minorias, e que elas possam também estar abertas. Porque assim eu acho que há trocas, e é assim que se pode crescer. Bem. Obrigado. Madi? Então, Lucas, queria te parabenizar pelo seu trabalho. Eu acho que é muito importante essa discussão, da questão do estresse de minorias. Assim, é uma coisa que a gente deveria estar mais consciente como sociedade, né, de que isso existe, né, e de que isso tem que ser, dentro do possível, pelo agente de saúde mental, discutido, né, e proporcionado esse espaço para a pessoa que tem esse estresse de minorias poder colocar. Quanto ao viés de seleção, eu tenho uma reflexão filosófica até para fazer, né? Eu acho que todo o trabalho ele acaba tendo, né, inúmeros viés,